Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade no projeto Que OAB Você Quer, convidamos hoje para estar aqui falando das suas propostas o advogado Rodrigo Salgado Martins, que está vindo candidato pela OAB do Rio de Janeiro, da Seccional Rio de Janeiro. Doutor Rodrigo, quero lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui, conhecer um pouco da sua trajetória e também conhecer as propostas para uma OAB melhor. Eu que te agradeço, Amanda. Eu acho que esse espaço é muito bom, né? É importante para os candidatos eles apresentarem as suas propostas, se apresentarem, né, para o público em geral, até porque essas eleições elas vão ficar como um marco na história da OAB, porque até hoje não tiveram tantas chapas, né, como tem agora. E eu acho que é de suma importância, né, essa apresentação, inclusive determinando as propostas de cada um, para que a pessoa que esteja vendo, o telespectador, possa escolher aquele que está mais bem preparado, que isso é importante. O advogado hoje, ele tem que acordar para as coisas que estão acontecendo, né? Hoje nós estamos vivenciando um problema muito sério na advocacia, tanto dentro da gestão atual, quanto dentro do poder judiciário, por falta de representatividade. A advocacia está se esvaziando, tem pessoas que estão largando a advocacia para andar de Uber, né? Porque o Uber fica mais rentável do que esperar um mandado de pagamento. Um mandado de pagamento muitas vezes demora muito a sair e isso causa um grave problema, né, para a nossa profissão, né? E é uma tristeza muito grande, muito embora, graças a Deus, hoje eu tenho o meu escritório estabilizado. Eu trabalho com direito internacional privado, então eu trabalho com a parte de Portugal, eu tenho processo em Portugal e na verdade é isso. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre a sua trajetória no direito, como foi seu início, suas dificuldades e o que te levou a se candidatar à presidência da OAB seccional do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu me formei em 1999, né, e logo em 2001, né, eu fui assistente jurídico da Secretaria de Justiça. Eu fui assistente jurídico do João Luiz do Boc Pinot. Eu fui assistente do Procurador-Geral do Estado, Maurício Mota, e trabalhei durante 5 anos, e até a época do Sérgio Veiter, né? Fui assistente jurídico, depois eu pedi para sair, porque eu queria estudar um pouco mais. Eu fiz uma pós-graduação, foi a primeira turma de pós-graduação de responsabilidade civil na EMERGE. Fiz também uma na Procuradoria-Geral do Estado, até por intermédio da própria Secretaria de Justiça, né? Fui, nessa época, na verdade, não sei nem como que fui indicado, porque eu não fazia parte do conselho, né, nos conselheiros do Otávio Gomes, mas fui indicado, fui o primeiro representante da comissão dos torturados da ditadura, da anistia, né, e fiz parte, junto com diversos secretários de Estado e com a doutora Celuta, falecida doutora Celuta. Na verdade foi uma honra, né, participar dessa comissão, que é de certa forma muito importante também para a história do Brasil. E continuei, fui fundador do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil. Hoje eu sou sócio-diretor do escritório de advocacia, né, Salgado Martins Advogados, e sou presidente do Instituto Nacional de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, do IDECOL. Então fala pra gente quais são os projetos que o candidato tem para a OAB RJ. Pois é, então, hoje nós temos alguns graves problemas relativos à advocacia em geral, né?
e relativos também ao nosso país, né? O Brasil hoje está vivenciando uma época de mudança. Nós temos que realmente estar atentos às coisas que estão ocorrendo no país e também na nossa entidade de classe, né? O Brasil está virando a página da corrupção. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Ninguém aguenta mais, né? A gente tem realmente que ficar de olho. E a gestão, ela tem que ser uma gestão voltada para o advogado, para a advogada. Ela não pode ser uma gestão voltada para poucos, voltada para grandes escritórios que se beneficiam, de certa forma, da situação de estar junto da gestão, né? E muitas das vezes prejudicando uma série de pessoas que, correspondentes que recebem de R$20 para fazer uma audiência, R$10 para fazer uma diligência. Então, o nosso projeto de gestão, nosso programa, ele tem dois viés, né? Um é desonerar o advogado e o segundo é maximizar o ganho do advogado. De que maneira a gente pode desonerar o advogado? A gente tem alguns projetos. O primeiro projeto que tem, e que isso na verdade é até uma particularidade, porque eu conversando com uma colega, ela disse para mim: Rodrigo, a OAB tem que se atualizar. Hoje a mulher, ela se encontra numa situação que ela é independente, ela vai para trabalhar e ela tem que deixar o filho na creche, né? Nós temos a condição, né, de fazer a creche OAB. Então, hoje eu, por exemplo, eu gasto R$2.900 com a creche da minha filha, que tem 5 anos de idade. Se eu tivesse condições de pagar R$500, que a gente tem condições de fazer isso, ali na OAB tem uma série de salas subutilizadas, não tem utilização, temos sim condições de fazer uma creche dentro da OAB. O homem ou a mulher, né, porque tanto faz, isso vai se beneficiar os dois, tanto o homem quanto a mulher, pode deixar seu filho na creche. O protótipo, a ideia é fazer o protótipo na seccional do Rio de Janeiro e levar isso às subseções. Ele vai poder deixar o filho lá, ela vai poder deixar o filho lá, vai trabalhar, fica em tempo integral e quando volta pega o filho e vai para casa. Isso desonera o advogado. A gente tem que pensar, no momento que o Brasil está passando, a gente está passando por uma recessão muito grande. Além disso, a segunda proposta de desonerar, né, o advogado é a criação do transporte da OAB indo até a Zona Oeste, a Baixada, Niterói, São Gonçalo e expandir ele da maior forma que for possível. Hoje eu moro no Parque das Rosas. O Parque das Rosas eu posso vir pelo centro, pelo Alto da Boa Vista, eu posso vir para o centro pela linha amarela, pela Zona Sul, o Jardim Botânico. Se eu quiser eu rodo, vou para Barra Shopping, né? E se nós formos analisar o Parque das Rosas, a quantidade de unidades daqueles, né, de apartamentos que tem ali são muito menores do que na verdade a quantidade de advogados que existem e o valor que a CAARJ recebe, porque a CAARJ ela recebe 10% de todas as custas judiciais, né? Então existe sim a possibilidade de fazer uma licitação e contratar uma empresa de ônibus que possa fazer esse transporte, tá, para desonerar o advogado, desonerar essa parte do transporte, né? Então, voltando a essa parte da desoneração, algo que é muito importante, de suma relevância, é a redução imediata das anuidades. Não dá para você pegar um gráfico e você ver o Rio de Janeiro lá no topo do gráfico, isso é impossível. É uma vergonha. O candidato acha que daria para reduzir a anuidade antes de, sendo eleito, tomar posse e verificar a situação real da instituição? Eu acho que sim, porque a CAARJ ela recebe 10% de todas as custas judiciais. E o que nós vamos fazer?
Tá? O que nós vamos fazer? Quando nós entrarmos, nós vamos verificar quem cometeu desvio, quem cometeu má administração. Aqui a gente não pode dizer, porque a gente não sabe, que a gente não está lá dentro ainda. Muito embora tenham havido algumas denúncias, né? E a gente ouve falar em algumas denúncias. Denúncias formais ou informais? Denúncias formais e públicas. Denúncias públicas. Então, nós sabemos que hoje a CAARD não fechou as contas, isso está aqui escrito, né? O Pleno coloca em xeque as contas da CAARD, está aqui, tá? Então isso é público, foi publicado no dia, né? Jornal Dia. Então, não estou mentindo, né? E o que acontece? Esse dinheiro foi para, né, ou foi uma má gestão ou houve desvio. Tanto um quanto o outro, existe a responsabilidade civil e a gente vai ingressar com uma ação de responsabilidade civil para tomar esse dinheiro de volta, trazer esse dinheiro de volta, tá, para onde nunca deveria ter saído, que é a CAARD, que é a Caixa de Assistência dos Advogados. Quem está sendo lesado a classe como um todo está sendo lesada. Então o primeiro ato do candidato sendo eleito é fazer uma auditoria interna para se verificar a situação real da instituição. Não, nós faremos uma auditoria na CAARD e na OAB-Prev. São as duas instituições que têm problemas e problemas graves, né? Então tem que fazer auditoria. Contudo, nós sabemos que 10% das custas judiciais são recebidas pela CAARD, né? Não sabemos que não há transparência, né? E uma das questões que a gente vai também trabalhar é o portal da transparência da OAB-RJ, né? Tem que ter transparência, isso tem que ser apresentado ao público. Não pode, né, o gestor, né, guardar as informações e não apresentar aquilo que está acontecendo, né? Se houve algum problema, ele teria que ter apresentado isso, o gestor, né? Então tem que ter essa transparência e ao primeiro momento nós realmente vamos auditar as contas, né, junto com o nosso grupo, e tanto da CAARD quanto da OAB-Prev. Agora, tendo em vista o que é considerado, né, no país como um todo, eu tenho certeza absoluta de que a anuidade ela pode ser baixada de imediato, até porque a classe exige isso, é necessário. Então uma boa gestão vai dar, executando uma boa gestão, dá para a gente fazer essa redução de anuidade. E, inclusive, não é só a redução da anuidade não, Amanda. A gente tem que isentar os estagiários. Não existe contraprestação para o estagiário. O estagiário hoje ele não consegue tirar a carteira da OAB porque ele não tem condição de pagar a anuidade. Então ele chega no escritório de advocacia e ele vai sem a carteira da OAB. Primeiro ele precisa ser contratado para depois ir pagar a anuidade e tirar a carteira. Então, assim, voltando ao viés de desonerar, a redução da anuidade, tá, é de suma relevância. É necessário fazer de imediato a redução da anuidade. Então, aproveitando a resposta do candidato que falou sobre o portal da transparência, qual é a opinião do candidato sobre o fato do TCU querer analisar as contas da OAB? Qual é a sua opinião nesse caso? O TCU deve analisar, inclusive eu tenho aqui, né, a notícia, tá, de 7 de novembro de 2018, tá? Eu tirei do site Migalhas, mas foi apresentado no G1, em todos os jornais, e isso daí o OAB deve submeter as contas à fiscalização do TCU, tá? Qual é a posição do Conselho Federal sobre isso? Tá a resposta da OAB aqui. O presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamantia, divulgou nota defendendo
que a decisão do TCU não possui validade constitucional. Eu acho o seguinte, Amanda, quem não deve não teme. Então o TCU tem sim que fiscalizar. Tem sim que fiscalizar. Até porque é impossível, tá? Impossível a gente aceitar que a CAARJ tenha 22 milhões de passivo, tendo em vista que ela recebe 10% de todas as custas judiciais. Mas, candidato, deixar o TCU fiscalizar as contas de uma instituição que é privada, não seria, no caso, pelo fato até de ser uma instituição sui generis, não seria complicado, não seria delicado ali o TCU estar fiscalizando as contas da OAB? Não, porque eu vou lhe explicar por quê. Primeiro que a competência, né, tanto para julgamento, tanto para inquérito policial, é a nível federal, tá? Então, como você mesmo disse, a OAB é uma entidade sui generis. Ela tem uma relevância nacional. A OAB, ela pediu o impeachment do Collor, ela pediu o impeachment da Dilma. Então, ela tem uma relevância, uma supra-relevância nacional. E hoje, né, sabidamente, a CAARJ e a OABPrev têm problemas. Isso quem está ali dentro sabe. E já houveram denúncias. Mas na opinião do candidato, quando o TCU for fiscalizar, irá melhorar essa situação pelo fato de não existir hoje talvez uma transparência? Sim, porque não há órgão que fiscalize a OAB. Mas não seriam os próprios advogados a fiscalizarem? Não. No momento que você tem uma fiscalização interna, isso não é fiscalização. A auditoria interna, para mim, não é fiscalização. Até porque quem contrata são os próprios advogados que estão lá dentro. Então, a gente primeiro que não tem transparência. A gente não sabe nem quem é que está fazendo essa auditoria. Se fosse a Pricewaterhouse, a gente até poderia considerar, porque é uma empresa americana de grande nome. Mas a auditoria, quem é que é? Você sabe qual é a empresa que faz a auditoria? Eu não sei. Então, o que acontece é o seguinte, o TCU decidiu, né, em acórdão unânime, por unanimidade, que eles têm sim que fazer, né, a fiscalização da OAB. Pela sua pergunta, se eles devem fazer, devem sim, porque a OAB tem que ter fiscalização externa e não fiscalização somente interna. Mas volto a bater na tecla, essa fiscalização externa não poderia ser dos próprios advogados? Eu não falo dos advogados que lá estão como conselheiros, e sim os advogados, porque na verdade são os advogados que pagam. Na verdade o dinheiro é dos advogados. E quando você paga qualquer coisa, automaticamente você tem que receber uma prestação de conta. Não poderia ser os advogados a fiscalizarem? Não seria de repente melhor do que de repente o governo começar a fiscalizar? Não. Seria de repente perigoso pra gente? Não é perigoso. Não, perigoso? Perigoso é viver com o que a gente está vivendo agora. Da CAARJ ter 20 milhões. Como pode isso? Isso aqui é perigoso. Essa situação que a gente está vivenciando agora é uma situação sui generis. Mas o doutor também ela é que nem a nossa entidade, é sui generis. Mas o candidato também não acha que o fato da omissão dos advogados que lá não estão, porque assim, toda vez que a gente paga uma conta, a gente analisa as nossas contas, né? A gente procura ver. Vou dar um exemplo bem bobo, mas é um exemplo que todos nós vivemos, do condomínio. A gente paga o condomínio, automaticamente a gente recebe uma planilha da prestação de conta do condomínio. A gente sabe quanto que o síndico recebe, quanto que é a folha de pagamento dos funcionários, os serviços extras, tudo isso a gente recebe ali. Os advogados, na verdade, eles também não cobram, porque na verdade, por exemplo, agora a gente está vivendo um período de eleição, onde nós vamos votar, quem não vota tem lá uma punição, mas a gente não fiscaliza, cai naquela coisa do brasileiro em si, né? A gente vota, mas a gente esquece do principal, que é fiscalizar. Então é nesse sentido, é esse tipo de fiscalização que eu acho que de repente seria mais interessante. Eu posso estar equivocada, né? Porque eu estou pedindo a opinião do candidato até para passar para as advogadas e os advogados. Sim. Então só analisando nesse sentido. Eu discordo de você com todas as vênias. Todas as vênias eu discordo. Eu acho que tem que ter fiscalização externa sim,
não dá para você fiscalizar a si mesmo, né? Isso é, né? Se desse certo, eles não estariam com 20 milhões de débito, que na verdade eu acho até que é um valor maior. Não é possível isso. 10% de todas as despesas judiciais vão para a CAARES. 10%, senhoras. 10%. E hoje a OAB tem mais de 20 milhões de débito. Então, quem decidiu isso, Amanda, a sua pergunta ela é se o TCU deve ou não fiscalizar a OAB. Deve sim. Quanto mais órgãos tiverem, né, fiscalizando a OAB, melhor. Se você perguntar se o MP pode fiscalizar a OAB, se o MP amanhã disser que eles acham que eles devem fiscalizar a OAB, eu concordaria. Por quê? Porque se eu assumir, eu não vou ter receio, entendeu? De fiscalização. Não, quem não deve, não teme. E automaticamente a pessoa que faz uma gestão correta e honesta, tá? Que vai ser a linha da nossa gestão vai ser honestidade e anticorrupção. Quem tiver responsabilidade, tanto civil quanto criminal, né, vai responder pelo que fez. Candidato, gostaria que o candidato me falasse um pouco qual é a sua proposta para a Escola Superior da Advocacia. Ah, excelente pergunta. Essa é a pergunta-chave. Inclusive na questão da maximização dos ganhos do advogado. A Escola Superior da Advocacia, ela pode produzir muito mais do que ela faz hoje. Hoje ela faz o quê? Cursos de pós-graduação, né? Cursos a nível de atualização. Nós queremos fazer o seguinte, nós vamos implementar isso. O advogado recém-formado, né, que sai da faculdade, ele não está preparado para o mercado de trabalho. E hoje, infelizmente, nós não temos como trabalhar isso a nível de universidade. Isso não dá para... Mas a OAB pode sim trabalhar dentro da ESA, fazendo como? Treinamentos, tá, intensivos de prática forense com julgamentos, tá, simulados nas diversas áreas do direito. Então vamos fazer um júri, né? Vamos fazer um julgamento simulado de uma questão de família, que vai ter o juiz, o promotor e o recém-formado, e aquela pessoa que está fora do mercado e resolve voltar, ele pode ir lá e fazer esses cursos, né? E que vão ser cursos contínuos, né? Não vão parar. Fora isso, a gente tem um grave problema hoje, que é a questão do peticionamento eletrônico. Não adianta fazer um cursinho de peticionamento eletrônico com técnicas. Não, tem que ter o computador ali, né? Botar, exatamente explicar como funciona no TJ, como funciona na Justiça Federal, como funciona no TRT. Cursos, né, intensivos de peticionamento eletrônico de forma prática, para que a pessoa saia dali e saiba como poder fazer esse peticionamento. Algo que influencia muito nas pessoas de terceira idade. Na verdade, nem só nas pessoas de terceira idade, tem muitas pessoas que são aversas a mexer em computador, muitas das vezes não sabem direito, então vão ter ali uma forma de poder aprender na prática. Além disso, eu acho o seguinte, hoje nós temos um grave problema, né, e na questão de humanas, tá, em geral, e principalmente na questão do direito. Nós temos pouquíssimos mestrados no Rio de Janeiro, né? São poucas as universidades que dão, que tem o curso de mestrado, né? E o mestrado é muito importante, porque ele faz com que a pessoa ela tenha um conhecimento maior, aumenta a lógica, aumenta o conhecimento, a cultura, né? É uma forma de pensar diferente, né? E hoje a gente vê que se você for fazer um mestrado, você vai pagar 40 mil reais para uma universidade no final das contas. Em Portugal, você paga numa universidade de Coimbra, né, numa universidade da Lisboa, são universidades que são realmente excepcionais, você paga 1.000 euros em um ano. E você faz o mestrado em 2 anos. Então, assim, é um absurdo.
e a gente tem que trazer para a ESA e fazer o mestrado dentro da ESA, para que as pessoas possam se profissionalizar e crescer no mercado de trabalho, ter um título no mercado de trabalho que não fique dependendo de pagar 40 mil, fazer um mestrado com um valor condizente para o advogado poder pagar. Aproveitando também a sua pergunta, vamos lá para a pergunta da doutora Débora Prats, que ela pede para perguntar o seguinte ao candidato. Abre aspas. O que o senhor fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados deficientes? Fecha aspas. Bom, prerrogativa eu sei bastante, né? Em 2008 eu fui preso no Tribunal de Justiça, né, no setor de revista, uma situação que eu vivi realmente foi muito grave. A minha testa toda estourou de espinha na época. Eu era professor da UFRJ e da UERJ, mas tinha cara de garoto. Acho que eles deviam achar que eu era um estagiário. E, enfim, fui cercado por 15 policiais, porque um deles mandou levantar da cadeira, né, onde eu estava sentado, aguardando a resolução da minha entrada no fórum. Na verdade foi a questão da minha entrada, né? Fica soando o alarme e eu não consegui entrar. Ele me deu voz de prisão, porque ele queria que eu levantasse da cadeira, e eu disse que todo advogado pode ficar sentado em pé em qualquer departamento público. E isso está no nosso estatuto. E ele me deu voz de prisão por desacato, que não tem nada a ver, desacato é outra coisa. Automaticamente eu tive que levantar e dei voz de prisão a ele, como qualquer um do povo, por abuso de autoridade. Então eu não tenho medo, nunca tive medo. Nesse momento eu fui preso, fui cercado, foi uma confusão desgraçada, isso está na internet, eu realmente até nem consigo tirar, gostaria de tentar tirar, mas não consigo tirar esse vídeo da internet. Então até hoje esse vídeo me persegue, né? E foi uma época muito complicada. A OAB, ela efetivamente deu as costas para mim. Foi a gestão do Vadidão Mus, né? Eu não tive sequer desagravo. O meu desagravo foi feito por conselheiros que estavam na época partindo com o Vadidão Mus, e esse desagravo foi feito na porta do TJ. Então lá que foi feito o desagravo, né? Então o que nós vamos fazer para as prerrogativas, né? Em geral, né? Nós vamos trabalhar, reestruturar a comissão de prerrogativas. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vender todos aqueles carros que eles compraram, carros importados e blindados, tá? Porque não tem necessidade do presidente ficar andando com um carro importado e blindado, cada um anda com o seu, tá? Cada um compra o seu carro. Então, só com aqueles carros blindados, são os 6 que tem lá, a gente vai conseguir mais de R$1 milhão. Dá para comprar carro para a SEDAP, para o delegado ter a condição de fazer essa assistência direto à advogada e ao advogado. Fora isso, além disso, tem que ter treinamento, e isso a gente vai colocar dentro da ESA também. Treinamento específico para o delegado. A gente não pode ter um delegado recém-formado e colocar ele numa situação delicada, dele ser chamado num momento em que o advogado está sendo preso por um juiz e o delegado chegar lá, recém-formado, sem condições de se colocar à frente, né, do juiz de uma maneira que ele está representando a ordem. Ele está ali representando a ordem, mas infelizmente ele não tem treinamento para aquilo. E o que acontece? Muitas das vezes o delegado sai preso. Mas, candidato, existe uma peculiaridade na pergunta dela, que ela quer saber sobre os profissionais deficientes. Vou chegar lá. Então, o que acontece? As prerrogativas, né, elas atingem a todos os advogados, né, como um todo, e nós sabemos hoje que existem uma quantidade muito grande de idosos também, deficientes físicos. Nós, na verdade, eu já trabalho com isso no meu instituto, Instituto Nacional de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, então isso é muito próprio para eu falar, porque a questão da deficiência é uma questão que é desrespeitada em todos os órgãos públicos. O indivíduo não tem, né, ali, você pode ver no fórum, que não tem sequer um elevador para ele subir. Ele não pode subir uma rampa, não dá.
Então, a questão do deficiente físico, quanto à questão das prerrogativas, tá? Exatamente, você pudesse desenvolver um pouco melhor a pergunta, porque, na verdade, a prerrogativa ela tem que ser igual para todo mundo. Muito embora ele seja deficiente, ele vai ser recebido, né, como qualquer um. Né? Todos têm que ter, né, acesso à prerrogativa e um dos pontos vitais, né, que nós vamos trabalhar dentro da comissão de prerrogativa, né, é que vai ser feita uma comissão e uma ouvidoria específica, né, para ouvir o advogado e o advogado sobre questões do cotidiano. Né? Juízes que desrespeitam os advogados, não vai ser uma ouvidoria geral, vai ser uma ouvidoria na SEDAP. Então deixa eu só fazer o complemento de uma outra pergunta dela. Ela aproveita, faz uma outra pergunta e diz o seguinte, abre aspas, sobre a acessibilidade para as pessoas com deficiência, o que o candidato pretende fazer para a inclusão dessas pessoas? Fecha aspas. Isso até posso adiantar que nós temos uma ação civil pública pelo nosso instituto, né, que versa sobre a questão da deficiência. Nós temos hoje dentro do meu instituto várias pessoas que são deficientes, são associados. E melhor do que ninguém, eu para falar sobre isso. Todo prédio público, tá? Isso está no Estatuto do Deficiente Físico, todo prédio público tem que ter a maior possibilidade de um indivíduo ter acesso, né? Na verdade, o deficiente, muitas das vezes o idoso também tem dificuldade motora, né? A grávida também tem dificuldades. Então, os prédios públicos, em geral, eles são obrigados, né, a dar esse acesso. Uma rampa, por exemplo, é um problema sério. Por quê? Porque a pessoa não consegue subir a rampa sozinha, ela tem que subir através de uma outra pessoa que vai empurrar. Escada é uma vergonha. Tem que ter um acesso, né, para o deficiente, né, para que ele possa, sozinho, exercendo os seus atos da vida civil, né, poder acessar o órgão público, poder ir nos bancos também, isso em geral. Né? O que nós vamos fazer efetivamente é ter uma linguagem diferenciada com o Tribunal de Justiça. Nós não vamos ficar mandando ofício e nem escrevendo artigo na tribuna do advogado. Nós vamos até lá para conversar com o presidente do Tribunal de Justiça sobre as questões relevantes, e uma delas é essa de suma relevância. Aproveitando a sua resposta, vamos lá para a pergunta da doutora Inês Aiva. Ela pede para perguntar o seguinte ao candidato, abre aspas, se o candidato tem em sua plataforma, possui o intento de incentivar ou convencer o TJRJ a incluir mais a figura da advogada e do advogado nos projetos. Aí ela cita alguns projetos. Mediação, conciliação e juizado especial. Fecha aspas. Bom, Amanda, uma coisa eu posso lhe afirmar. O nosso diálogo com o judiciário vai ser diferente. Como eu disse, não vai ser um ofíciozinho, não vai ser na tribuna do advogado que a gente vai escrever. Aliás, a tribuna do advogado, que hoje deveria ser chamada de tribuna do presidente, a única coisa que não vai ter é o meu rosto. Tá? Então, o diálogo que nós vamos firmar com o Tribunal de Justiça vai ser outro. Vai ser exigindo os direitos, as prerrogativas do advogado. E, da forma como hoje é feito, por exemplo, um divórcio no cartório, e é necessária a presença do advogado, um inventário no cartório, e é necessária a presença do advogado, todos os trâmites dentro do judiciário, que eles excluírem o advogado, nós estaremos lá, batendo na porta do presidente do Tribunal de Justiça para perguntar o porquê isso ocorreu, porque o advogado é essencial à justiça. Ele não pode ser excluído de uma mediação, de uma conciliação, não pode haver a falta do advogado. Não pode. Até porque ele é o interlocutor. E quem acaba sendo prejudicado são as partes.
Vamos lá para a pergunta então do Dr. José Carlos Antunes Caldas. Ele pede para perguntar o seguinte ao candidato. Abre aspas. É sabido que um grupo de grandes advogados e advogadas são explorados por grandes bancas de advocacia, o chamado vulgarmente como audiencistas ou diaristas. E ele cita aqui, pasma, eles ganham em cada audiência que realiza uma faixa de 40 a 80 reais. Ele diz que é um verdadeiro trabalho escravo em pleno século XXI. A resposta dele é o seguinte: caso o candidato seja eleito para a OAB-RJ, o senhor pretende solucionar essa aberração existente em nossa classe? Fecha aspas. Com certeza, vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. É um absurdo um correspondente, tá? Ele receber 20 reais, que na verdade ele falou até 40, tem correspondente que cobra 20 reais para fazer audiência, né? Isso é realmente uma escravização. E quem está lá apoiando a gestão atual são os grandes escritórios. Nós queremos trabalhar para todos os advogados, tanto que é o nome da nossa chapa, OAB para todos, né? Só que nós não vamos aceitar exploração. O advogado não pode ser explorado. A gente tem uma tabela mínima né, no Estatuto da Advocacia, cada mês sai uma tabela diferenciada e o advogado correspondente, ele não pode receber esse tipo de valor. Isso denigre a imagem do advogado, isso é uma tristeza, né, para nós todos. E o que eu vou fazer? Né? Na nossa gestão, nós vamos convocar todos os advogados correspondentes para uma Assembleia Geral para definir uma tabela mínima que vai ser imposta para os escritórios grandes para eles executarem ela, sob pena de multa. Nós vamos fazer uma resolução dentro da OAB-RJ para que eles cumpram isso. E esse é o nosso compromisso. Então vamos para a nossa última pergunta. Uma das maiores dificuldades encontrada hoje na justiça é a falta de respeito que se tem com a advocacia. Tem algum projeto para resgatar essa respeitabilidade? Sim, muito boa pergunta, eu até agradeço essa pergunta, porque o que acontece? Hoje nós sabemos que existe, né, dentro da OAB-RJ um setor de marketing, aliás, muito vultuoso, né? Que tem publicitários, tem jornalistas, tem uma imprensa ali dentro, já praticamente, uma sala de imprensa. E a gente sabe que a tribuna do advogado, como eu falei, ela na verdade ela deixou de ser uma tribuna voltada para o advogado, assim como a gestão deixou de ser voltada para o advogado e a advogada, né? Ela é voltada hoje, essa administração, para poucos. E isso o que acontece? Com esse grave problema que a gente está tendo na advocacia, na verdade essa recessão, os advogados fazendo a sua refeição na porta dos juizados, né? Isso é visto por todos que estão passando ali em volta, inclusive por nós que ficamos estarrecidos. Isso é contra a dignidade da pessoa humana. Tem que ter um refeitório dentro da sala da OAB, né? Então, todas essas questões, desde o treinamento do advogado feito na ESA, né, e atingindo essa questão também de dar as condições mínimas para o advogado poder, né, enfrentar o mercado de trabalho, tanto junto com uma empresa ou com seu escritório próprio, né, isso vai fazer com que a gente mude, né, a perspectiva, torne o advogado mais técnico, né, possibilitando que ele ingresse no mercado de trabalho de uma melhor forma. Fora isso, a publicidade ela não pode ser voltada para o presidente como é hoje. O marketing é feito para o presidente, para os futuros candidatos à presidência. Eles querem fazer um marketing pessoal. O que nós temos que fazer é um marketing voltado para o advogado. E eu tenho uma ideia, né, de fazer, né, assim como existe a propaganda
do Ministério Público, né, falando sobre a forma de trabalho do Ministério Público, fazer uma propaganda a nível de televisão e a nível de internet, para fins de que as pessoas compreendam a importância do advogado para a democracia, a importância do advogado para a justiça. Ele é essencial à justiça. E, infelizmente, muitas das vezes, por esses fatores todos que nós estamos falando, e a gestão não ser voltada para o apoio ao advogado e advogada, acaba que realmente as partes, né, as pessoas em geral, a sociedade em geral, tem uma visão equivocada daquele profissional. Eu acho que nós devemos resgatar, né, esse profissional de volta, né, para que a sociedade possa ter uma visão benéfica da advocacia, das advogadas e dos advogados. Vamos lá para a nossa brincadeirinha? A gente faz um bate-bola aqui no programa. Eu vou fazer uma pergunta, o que vier à sua cabeça, o candidato me responde. Política. A política, ela é inerente ao homem, né? Democracia. A democracia, ela é muito importante para a sociedade. OAB. A OAB é acima de tudo. Sabedoria. A sabedoria, ela faz com que o indivíduo ele possa executar, né, as coisas numa melhor forma, de uma técnica melhor, mais apurada e fazer com que o resultado seja mais produtivo. Liderança. O líder é aquele que ouve os seus liderados, é aquele que consegue escutar as pessoas, né, que tem as suas portas abertas e que faz uma gestão para todos. Agora, responda a minha pergunta. Por que votar na chapa do Rodrigo Salgado? Bem, o Rodrigo Salgado é um advogado militante. É uma pessoa honesta, de caráter, isso vem de berço. Eu tive uma questão grave, né, em que a nossa bandeira efetivamente é das prerrogativas e isso eu não abro mão. O advogado tem que ser respeitado, tanto na justiça quanto nos órgãos públicos em geral. Agora complete a minha frase. Rodrigo Salgado, como representante da advocacia na OAB-RJ, ele será uma pessoa que vai ter as portas abertas, né, para ouvir o advogado e vai ser uma pessoa humilde, né? Nós não temos interesse no poder, como diversos candidatos têm. Nós não temos interesse, né, em se autopromover, como diversos candidatos têm. Nós não fazemos parte da gestão, como alguns dos candidatos fazem parte. Então nós temos isenção para poder dizer que nossas portas vão estar abertas para qualquer advogado. Agora, com poucas palavras, dê o seu recado para as advogadas e os advogados. O Brasil atravessa um momento, Amanda, de mudança. Nós temos que virar a página da corrupção, nós temos que ser honestos, isso é muito importante, a gestão com transparência e honestidade. Esse vai ser a marca da nossa gestão, esse é o nosso compromisso e as prerrogativas dos advogados, elas têm que ser respeitadas por qualquer órgão público, por juízes, sejam serventuários, e essa vai ser a nossa marca, a nossa bandeira. A nossa bandeira, ela é verde e amarela, e disso nós não abrimos mão. Doutor Rodrigo, quero lhe agradecer muito, foi uma honra recebê-lo aqui nesse espaço. Foi bom conhecer um pouco das suas propostas, isso é importante para todos os advogados e as advogadas, porque a gente se sente muito mais seguro em escolher aquilo que a gente acha que é melhor, né, para a nossa instituição, para toda a advocacia. Então quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Amanda, eu fico muito honrado pelo convite que você fez, até pela sua pessoa também, que eu admiro muito, e muito obrigado pela essa possibilidade da gente expor aqui as nossas propostas e o nosso intento para a OAB. E nós ficamos por aqui.
E citando sempre as nossas palavras finais da Lori Lutz, somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E peço a todos vocês, se gostaram do vídeo do programa, se inscrevam. É super importante a sua inscrição. E mandem pergunta pra gente. É importante também que você nos ajude a formatar e a formular o nosso programa. Boa tarde.